Imagine, por um instante, o silêncio profundo de uma pequena capela ao amanhecer. As velas ainda ardem timidamente, lançando sombras que dançam sobre as paredes de pedra antiga. O aroma de cera e incenso parece suspender o tempo. E ali, ajoelhado diante do sacrário, está alguém que poderia ser você. Alguém que busca Deus com sinceridade, mas que carrega no coração uma pergunta silenciosa, incômoda, persistente. Quantas vezes você já se aproximou da comunhão com fé, com devoção, mas ao mesmo tempo com uma estranha sensação de vazio? Quantas vezes recebeu a Eucaristia, mas saiu da missa com o coração frio, distraído, como se aquele encontro sagrado tivesse passado por você sem tocar o fundo da sua alma? Se isso já aconteceu com você, saiba, não é falta de fé. Não é sinal de que você está longe de Deus. Na verdade, essa inquietação, esse sentimento de que deveria haver algo mais, foi o ponto de partida da transformação espiritual de muitos santos, incluindo Teresa de Jesus. Certa madrugada, não no século XVI, mas no coração de qualquer cristão que busca uma comunhão verdadeira, nasce o mesmo desejo ardente: Senhor, como posso te receber de forma mais profunda? Como posso abrir o meu coração para que a tua presença me transforme? Essa pergunta, tão humana e tão sincera, é o início de um caminho extraordinário. Talvez você já tenha vivido aquilo que Teresa viveu por tanto tempo, uma sensação de rotina espiritual. Você participa da missa, reza, cumpre suas devoções, mas parece faltar algo, como se a porta entre você e Cristo estivesse apenas entreaberta. Você quer que ele entre, quer que ele ilumine, quer que ele transforme, mas algo o impede de recebê-lo totalmente. E isso dói. Dói porque você sabe que Cristo está ali, real e vivo na Eucaristia. Dói porque você acredita na presença dele, mas não sente essa presença como desejaria. Dói porque o coração quer mais, mas não sabe como se abrir mais. Foi exatamente nesse ponto que Teresa se encontrou um dia. Uma mulher madura, experiente, que já havia passado por anos de secura espiritual, distrações, noites interiores e comunhões que pareciam mecânicas. E você sabe o que é mais belo? Ela não desistiu. Ela não se conformou. Algo dentro dela dizia: há um caminho mais profundo. Há uma forma mais verdadeira de receber Cristo. E, querido ouvinte, é justamente esse caminho que você vai descobrir ao longo destas páginas. Não como uma técnica, não como uma fórmula mágica, mas como uma disposição interior capaz de abrir sua alma para uma comunhão viva, ardente, transformadora. Talvez você, agora, esteja sentindo no coração o mesmo que Teresa sentiu, uma sede silenciosa. Uma fome de Deus que nenhuma rotina espiritual consegue saciar. Uma saudade de um Cristo que você recebe, mas não sabe se acolhe de verdade. Se isso é o que você sente, então esta jornada é para você. Porque tudo começa reconhecendo essa inquietação. Esse incômodo santo. Essa voz interior que diz: eu quero mais de Cristo. Eu quero recebê-lo de verdade. E é aqui, neste ponto inicial, que nasce a grande transformação, aquela que converte uma comunhão rotineira em um encontro profundo. Nos próximos capítulos, você vai entrar em Ávila não como turista, mas como alguém que caminha ao lado de Teresa. Ouvirá a mesma voz interior que ela ouviu, e descobrirá as 3 palavras que abriram sua alma para Cristo de um modo totalmente novo. Mas antes disso, deixe esta pergunta ecoar no seu coração. Estou disposto a deixar Cristo transformar minha forma de comungar? Porque se você estiver, então este caminho vai mudar muito mais do que suas comunhões. Vai mudar a sua vida inteira. Imagine agora outra madrugada. Fria. Silenciosa. Aquelas horas em que o mundo inteiro parece segurar a respiração. Estamos em Ávila. Mas não é preciso viajar no tempo para sentir o que Teresa sentiu. Você só precisa fechar os olhos e entrar na mesma atmosfera espiritual em que ela se encontrou. Uma atmosfera de busca, de sinceridade, de um coração inquieto que pede luz. A capela está quase escura. Apenas 2 ou 3 velas tremulam diante do sacrário. O silêncio é tão intenso que se poderia ouvir o cair de uma gota. E ali, ajoelhada, está Teresa. Não a grande santa que hoje veneramos, mas uma mulher de 40 e poucos anos, cansada, profundamente humana, lutando contra a secura interior. Seu coração estava inquieto. Suas orações, dispersas. Suas comunhões, mecânicas. E sua alma, cheia de perguntas que ninguém podia responder. Talvez você se reconheça nisso. Quantas vezes você já tentou rezar e sentiu que a oração não passava do teto?
Quantas vezes foi à missa com o coração apertado, esperando sentir algo, uma paz, um calor, uma palavra, e saiu igual a como entrou? Quantas vezes desejou ardentemente ter um encontro vivo com Cristo, mas encontrou apenas silêncio? Teresa estava exatamente assim naquela noite. Ela entrou na capela sem nenhuma expectativa gloriosa. Não buscava visões, nem êxtases, nem consolações extraordinárias. Ela buscava algo muito mais simples, e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Senhor, como eu posso te receber de verdade? E é neste ponto que começa o mistério. Enquanto o sacerdote levava a hóstia na missa da madrugada, Teresa não viu luzes, não teve aparições. Mas algo dentro dela despertou. Um movimento interior, suave como um sussurro, porém firme como uma verdade eterna. Uma voz, não externa, mas íntima, falou ao fundo da sua alma. E disse 3 palavras. 3 palavras que entraram em seu espírito como chamas. 3 palavras que abriram uma porta que ela nem sabia que estava fechada. 3 palavras que transformariam para sempre sua forma de comungar, e que hoje podem transformar a sua. Mas é importante você entender isto. Não era magia. Não era emoção religiosa. Não era sugestão psicológica. Era uma revelação de dentro. Uma clareza. Um despertar espiritual. Porque Teresa percebeu que, se a comunhão parecia vazia, não era porque Cristo não estivesse ali. Era porque o coração dela não sabia como se dispor para acolhê-lo plenamente. E talvez essa seja também a sua realidade. Cristo sempre está na Eucaristia, real, presente, vivo. Mas nem sempre o nosso coração está preparado para recebê-lo com profundidade. Por isso aquela madrugada foi decisiva. Porque, naquele momento, Teresa percebeu que a comunhão não começa quando recebemos a hóstia. A comunhão começa dentro, com a atitude da alma. E essa atitude pode abrir ou fechar a porta para a graça. Então, naquela madrugada, enquanto tudo parecia igual à rotina de tantos anos, nasceu algo totalmente novo. Teresa escutou, não com os ouvidos, mas com o espírito, a primeira das 3 palavras que mudariam sua vida. A partir deste capítulo, você também começará a escutá-las. E quando você as viver, mesmo que silenciosamente, mesmo que de forma simples, mesmo que sem sentir nada, sua alma começará a se abrir para Cristo de um modo profundo, transformador, inesperado. No próximo capítulo, você vai descobrir a primeira palavra. A palavra que prepara o coração. A palavra que remove barreiras invisíveis. A palavra que abre a alma como quem abre as janelas de uma casa para deixar entrar o sol. A palavra que todos pensam que já conhecem, mas que quase ninguém vive de verdade. Prepare-se. Porque o caminho da comunhão profunda começa com ela. A primeira palavra que Teresa ouviu naquela madrugada foi simples, mas entrou em sua alma como um raio de luz. Confio. Talvez você pense. Claro, confiar em Deus é básico, todo cristão sabe disso. Mas aqui está o segredo. Teresa não ouviu essa palavra como um conselho genérico. Ela a recebeu como um chamado profundo, quase um convite a uma nova forma de viver diante de Deus. Porque a confiança de que o Evangelho fala não é a confiança que a maioria de nós pratica. A confiança verdadeira não é um sentimento. Não é um otimismo. Não é uma expectativa. É um abandono interior. E Teresa entendeu isso num instante. Ao pronunciar interiormente confio, antes de comungar, ela não estava dizendo apenas eu acredito em ti. Ela estava dizendo algo muito mais profundo. Senhor, eu renuncio às minhas expectativas sobre este encontro. Renuncio à necessidade de sentir algo. Renuncio ao controle. Eu confio que tu sabes o que minha alma precisa, mesmo quando eu não sei. E isso muda tudo. Porque, sem perceber, muitos de nós nos aproximamos da Eucaristia carregando medo de não sentir nada, desejo de sentir algo, ansiedade por uma resposta imediata, comparações com comunhões passadas, lembranças de securas espirituais, e até expectativas emocionais específicas. E tudo isso, por mais sutil que seja, cria um obstáculo interior. Cristo está ali. Mas o coração está distraído consigo mesmo. E foi essa percepção que feriu profundamente Teresa naquele momento. Ela compreendeu, com uma clareza quase dolorosa, que muito do vazio que sentia nas comunhões vinha do fato de que ela se aproximava do altar com a alma cheia. Cheia de preocupações. Cheia de medos. Cheia de vontade própria. E Cristo só pode encher um vaso que está vazio.
Por isso confio se tornou, para ela, uma purificação interior. Um despojamento. Uma abertura. E aqui entra algo que talvez você nunca tenha pensado. A confiança profunda não consiste em acreditar que Deus fará o que queremos. Consiste em aceitar que Ele fará o que precisamos. Mesmo se não entendermos. Mesmo se não sentirmos nada. Mesmo se tudo parecer igual por fora. Foi com essa confiança que, pouco a pouco, a comunhão de Teresa começou a se transformar. Não porque ela passou a sentir emoções novas. Não porque começou a ter êxtases. Mas porque seu coração se tornou disponível. Disponível para Deus agir. Do jeito dele. No tempo dele. Na medida dele. Teresa começou a praticar essa palavra confio durante dias inteiros. Ao acordar. Durante o trabalho. Nas secas espirituais. Nas dúvidas. Nas tentações de desânimo. Era como se ela estivesse treinando a alma para abandonar-se. E algo surpreendente começou a acontecer. Apesar de não buscar emoções, o coração dela se abriu. Apesar de não buscar visões, a presença de Cristo se tornava mais viva. Apesar de não buscar sinais, tudo em sua vida espiritual começou a se ordenar. E isso também pode acontecer com você. Porque a comunhão verdadeira não começa na boca, começa no coração. E a primeira porta é essa palavra, tão pequena e tão poderosa. Confio. Confio mesmo quando não vejo. Confio mesmo quando não sinto. Confio mesmo quando não entendo. Confio porque tu és Deus, e eu sou teu. Agora, eu te pergunto. Quando foi a última vez que você se aproximou da Eucaristia sem exigir nada de Deus? Sem esperar sensações? Sem se comparar com comunhões passadas? Sem ansiedade? Sem medo? Apenas confiando? Se fizer isso, você vai notar algo sutil. A alma se acalma. O coração se abre. A presença de Cristo começa a encontrar espaço dentro de você. Esse é o primeiro passo. A primeira chave. No próximo capítulo, você descobrirá a segunda palavra, uma palavra que não apenas abre o coração, mas o expande para acolher tudo o que Cristo quer derramar. Uma palavra que revela quanto Deus deseja dar. E quanto nós, sem perceber, deixamos de receber. Depois que Teresa acolheu o chamado interior do confio, algo no mais profundo do seu espírito começou a se transformar. O coração, antes apertado pela ansiedade e pelas distrações, ficou mais leve, como se tivesse finalmente encontrado espaço para respirar. Mas foi então que veio a segunda palavra. A palavra que não apenas abre as portas da alma, mas permite que Cristo entre e faça nela a sua morada. Recebo. Tão simples. Tão curta. E, no entanto, tão incompreendida pela maioria de nós. Porque todos sabemos receber a Eucaristia no gesto exterior, aproximar-se, dizer amém, acolher a hóstia. Mas quantas vezes recebemos verdadeiramente Cristo por dentro? Quantas vezes acolhemos não apenas o seu corpo, mas tudo aquilo que ele deseja nos dar? Quando Teresa escutou interiormente essa palavra, ela percebeu algo que a deixou profundamente comovida. Durante anos, ela se aproximou do altar pedindo muito, mas recebendo pouco. Não por falta de generosidade de Cristo. Não por ausência de graça. Mas porque sua alma estava tão ocupada, tão tensa, tão dispersa, que não havia espaço para acolher tudo o que Jesus queria derramar. E então ela compreendeu. Receber é um ato ativo, consciente, profundo. É como abrir todas as janelas do coração e dizer: Senhor, entra. Entra por inteiro. Com a tua paz. Com a tua luz. Com a tua força. Com o teu amor, com a tua vontade, e não apenas com o que eu entendo ou desejo. Recebo significa deixar de limitar Deus. Deixar de esperar apenas aquilo que imaginamos. Deixar de restringir a ação divina a emoções, sinais ou consolações. Quando Teresa começou a pronunciar silenciosamente recebo antes da comunhão, sua alma se expandia por dentro, quase como se tornasse um cálice aberto, pronto para ser preenchido até transbordar. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Quantas graças Cristo tenta derramar e se perdem porque nossa alma não está realmente aberta para recebê-las. Receber Cristo não é apenas consumir a hóstia. É acolher sua vontade. É acolher sua paz, sobretudo quando não entendemos nada. É acolher sua misericórdia, especialmente quando nos sentimos indignos. É acolher sua fortaleza, inclusive quando estamos frágeis. É acolher sua presença, mesmo quando parece silenciosa. O recebo de Teresa não era passivo.
Era um alargamento da alma. Um sim total. Um consentimento profundo. E é aqui que está o segredo que transformou suas comunhões. Nós costumamos receber pouco de Deus porque oferecemos pouco espaço a Ele. Mas quando abrimos o coração com essa disposição, Cristo nos dá mais do que podemos imaginar. Teresa descreveu essa experiência como uma inundação suave. Uma presença que não fazia barulho. Não provocava sensações intensas. Não criava êxtases repentinos. Mas transformava silenciosamente a alma por dentro. Talvez você já tenha vivido algo parecido. Aquela paz inesperada em meio ao caos. Aquela força imprevista diante de um sofrimento. Aquela clareza interior para uma decisão difícil. Aquela calma profunda que não se explica. Tudo isso pode ter vindo de uma comunhão em que, mesmo sem perceber, você disse interiormente: Senhor, recebo o que tu queres me dar. E se isso aconteceu com você uma vez, imagine o que pode acontecer quando essa atitude se torna constante, consciente, deliberada. Recebo não significa entender. Não significa sentir. Não significa controlar. Significa acolher. E essa acolhida abriu em Teresa a porta para o que viria a seguir. O momento mais decisivo, mais profundo, mais transformador da vida espiritual. O ato que completa a comunhão e a torna um verdadeiro encontro. A terceira palavra. A palavra que poucos vivem de verdade. A palavra que Teresa dizia ser a chave de ouro da união com Cristo. No próximo capítulo, você vai descobrir essa palavra, e entender por que ela foi a mais difícil. E também a mais poderosa. Se confio, abre o coração. E recebo, o expande. Então a terceira palavra é aquela que sela o encontro. É a palavra que transforma a comunhão de um gesto religioso em uma união verdadeira entre a alma e Cristo. A palavra é entrego. Quando essa palavra ecoou no interior de Teresa, foi como se, pela primeira vez, ela entendesse o que realmente acontece no altar durante a missa. Porque Cristo não apenas se dá. Ele se entrega. Totalmente. Sem reservas. Sem condições. Sem limites. E a comunhão, no fundo, é um mistério de reciprocidade. Ele se entrega. E espera, delicadamente, sem impor, que nós também nos entreguemos. Mas entregar-se não é simples. Não é natural. Não é leve. Entregar-se exige uma coragem espiritual que poucos ousam ter. Quando Teresa começou a pronunciar silenciosamente entrego no momento de receber a hóstia, ela percebia dentro de si um movimento profundo. Não era uma emoção passageira. Era um ato de amor maduro. Um movimento interior que dizia: Senhor, assim como tu te entregas inteiro a mim, eu também me entrego a ti. Não por obrigação. Não por medo. Não por costume. Mas por amor. E o que ela entregava? Tudo. Suas preocupações. Seus medos. Seus projetos. Suas dúvidas. Suas expectativas. Seu passado e suas feridas. Seu presente e suas confusões. Seu futuro, que ela jamais poderia controlar. Mas havia algo ainda mais profundo. Teresa entregava a sua vontade. E aqui está o ponto central. A parte mais difícil. A mais desafiadora. A mais transformadora. Entregar-se significa permitir que Cristo seja o Senhor real da nossa vida. Não apenas em palavras, mas em decisões, escolhas, atitudes, pensamentos. Foi por isso que Teresa dizia: a alma que se entrega sem reservas é como cera mole nas mãos de Deus. Cera que Ele pode moldar. Cera que Ele pode esculpir. Cera que Ele transforma com delicadeza, mas com firmeza. E talvez você nunca tenha pensado nisso. Quantas vezes recebemos Cristo sem nos entregar a Ele? Quantas vezes comungamos pedido, mas oferecendo pouco? Quase nada. A comunhão se torna completa. Não quando recebemos Cristo, mas quando permitimos que Ele nos receba. Para Teresa, esse entrego não era um gesto passivo. Não era resignação. Não era submissão forçada. Era amor. Amor maduro. Amor decidido. Amor que sabe que tudo o que entregamos a Deus se torna maior, mais puro, mais livre. E é aqui que acontece o mais belo. Quando Teresa pronunciava entrego, um movimento interior silencioso se iniciava. Era como morrer e renascer no mesmo instante. Morria o medo. Morria a ansiedade. Morria o controle. Morria o ego. Morria a resistência interior. E nascia uma paz profunda. Uma clareza inesperada.
Uma força quase sobrenatural. Um amor ardente, tranquilo, maduro. Teresa saía das comunhões transformada. Não porque buscava experiências místicas, mas porque sua entrega permitia que Cristo agisse sem obstáculos. E é aqui que você precisa ouvir algo importante. A entrega não acontece porque sentimos algo. A entrega acontece porque escolhemos algo. Mesmo sem emoção. Mesmo sem consolo. Mesmo sem clareza. Às vezes, o entrego mais poderoso é aquele que fazemos na escuridão interior. Quando tudo parece seco. Quando o coração parece vazio. Quando nada dentro de nós sente vontade de entregar coisa alguma. Mas se nesse momento você diz: Senhor, entrego. Mesmo sem sentir. Mesmo sem entender. Mesmo sem ver. Porque eu confio e eu recebo. Cristo age. E age profundamente. Teresa descobriu que essa terceira palavra era a chave para uma vida inteira transformada. Porque quem se entrega, verdadeiramente, experimenta Cristo não apenas no altar, mas no cotidiano, nas dificuldades, nas escolhas, na vida inteira. No próximo capítulo, você verá como essa tríplice atitude, confio, recebo, entrego, não apenas mudou as comunhões de Teresa, mas reacendeu sua vida espiritual. Deu novo sentido aos seus dias. Abriu caminhos inesperados. E fez dela uma mulher capaz de transformar o mundo ao seu redor. Porque a alma que se entrega se torna invencível nas mãos de Deus. Quando Teresa começou a viver essas três palavras, confio, recebo, entrego, algo silencioso, mas profundo, começou a acontecer dentro dela. Não foi de uma vez. Não foi com explosões emocionais. Não foi com visões extraordinárias. Foi uma transformação lenta, serena, constante, como o amanhecer que ilumina tudo aos poucos, até que de repente percebemos que o sol já está alto no céu. E essa transformação não aconteceu apenas durante a comunhão. Ela começou a se espalhar para toda a vida dela. Porque é impossível que uma alma que confia, recebe e se entrega na Eucaristia permaneça igual fora dela. A comunhão não é um momento isolado. É uma semente. E essa semente, quando cai em terra fértil, muda o terreno inteiro. Foi isso que Teresa percebeu. A paz que permanecia. Primeiro, ela notou uma paz nova, não aquela paz sensível que dura minutos, mas uma paz interior, quase indestrutível, que acompanhava seu coração ao longo de todo o dia. Mesmo quando surgiam problemas no convento. Mesmo quando seu corpo estava cansado. Mesmo quando as irmãs a incomodavam. Mesmo quando as preocupações a assaltavam. A paz estava lá. Silenciosa. Firme. Como se Cristo tivesse deixado um pedaço de sua presença dentro dela, e de fato havia deixado. Clareza interior nas decisões. Depois veio a clareza. Antes, Teresa lutava com dúvidas e hesitações. Mas conforme as semanas passavam, ela percebeu que a sua mente se tornava mais nítida. As decisões vinham com serenidade. As inspirações pareciam mais evidentes. E ela conseguia ver com mais lucidez aquilo que Deus queria que ela fizesse. Como ela escrevia: quando a alma se entrega, Deus a guia como quem conduz uma criança pela mão. E ela sentia exatamente isso. Cristo a guiava. Suavemente, mas com firmeza. Força para enfrentar o impossível. Aquela mulher que antes se via fraca e insegura diante das grandes tarefas que Deus colocava em seu caminho, como reformar o Carmelo, fundar novos conventos, enfrentar críticas, suportar perseguições, começou a experimentar uma força inesperada. Uma fortaleza interior que não vinha dela. E ela sabia disso. Era a força que nasce quando alguém já não luta sozinho. Quando alguém vive unido a Cristo. Quando alguém permite, através da entrega, que Deus haja através de sua fragilidade. Era por isso que Teresa podia dizer com tanta convicção: tudo posso em Deus quando Ele encontra em mim uma alma totalmente entregue. Amor que transborda para os outros. E talvez o sinal mais claro da transformação tenha sido este. Teresa começou a amar mais. Não um amor sentimental, mas um amor maduro, concreto, paciente. Ela tinha mais compreensão, mais compaixão, mais delicadeza. Até mesmo com pessoas difíceis, até mesmo com quem a criticava, até mesmo com quem não a compreendia. O coração que se entrega, se expande. E o amor que Cristo deposita na comunhão se derrama para fora. A presença constante de Cristo. Com o tempo, Teresa percebeu algo ainda mais surpreendente.
Cristo permanecia com ela muito além do momento da missa. Ela chamava isso de presença interior. Uma sensação serena e profunda de que Jesus habitava nela. Não como emoção intensa, mas como uma companhia silenciosa. A comunhão dominical se prolongava pela semana toda. A alma se tornava um sacrário vivo. O Cristo que ela recebia no altar continuava agindo. Nas tarefas simples. Nas conversas. Nas preocupações. No descanso. Na oração breve. E até no silêncio. Isso era fruto das 3 palavras. Por quê? Quem confia, permite que Cristo entre. Quem recebe, acolhe tudo o que ele traz. Quem se entrega, permite que ele permaneça. E isso também pode acontecer com você. Nada disso foi exclusivo de Teresa. Não foi privilégio místico. Não foi um dom reservado a poucos escolhidos. Foi fruto de uma disposição interior. Uma atitude espiritual. Que qualquer pessoa pode cultivar. Inclusive você. Se você viver suas comunhões com essas 3 palavras, a sua vida, devagar, silenciosamente, como o amanhecer, também começará a mudar. Você descobrirá paz onde antes havia ansiedade. Força onde antes havia medo. Clareza onde antes havia confusão. Amor onde antes havia irritação. Presença onde antes havia solidão. E então você perceberá que a Eucaristia não é apenas um rito. É uma fonte. Uma chama. Um encontro vivo. E agora, no próximo capítulo, você verá um ponto essencial que Teresa ensinava às suas irmãs. A comunhão profunda não se prepara apenas no momento da missa, mas ao longo de toda a semana. É sobre isso que vamos falar a seguir. A preparação invisível. A vida vivida como um altar. O coração moldado dia a dia. Teresa descobriu, com o tempo, que a comunhão profunda não começa no momento em que o sacerdote diz o corpo de Cristo. Ela começa dias antes. Começa na vida cotidiana. Começa no modo como a alma se posiciona diante de Deus desde o amanhecer até a noite. Por que ninguém chega ao altar de coração aberto? Se passou a semana inteira fechado. Ninguém chega ao altar entregue. Se viveu todo o resto do tempo segurando tudo com as próprias mãos. Ninguém chega ao altar pronto para receber. Se viveu a semana inteira distraído, ansioso, apressado. E foi por isso que Teresa ensinava às suas irmãs, de forma tão simples e tão profunda. A comunhão começa na segunda-feira. Sim. Ela começa muito antes do domingo. Muito antes da missa. Muito antes do sacrário. Ela começa na vida real. A prática da manhã. Teresa recomendava algo extremamente simples e profundamente transformador. Logo ao despertar, antes de qualquer pensamento, antes de qualquer preocupação, antes mesmo de se levantar da cama, pronunciar interiormente as 3 palavras. Confio. Recebo. Entrego. Essas 3 palavras se tornavam como uma direção interior para o dia todo. Confio no que vou viver hoje, mesmo que eu não saiba o que virá. Recebo todas as graças que Deus quiser me dar, mesmo que eu não perceba. Entrego tudo o que sou, tudo o que fizer e tudo o que acontecer, mesmo que me custe. Assim, o dia começava não na ansiedade, mas na entrega. Não no controle, mas na confiança. Não na autossuficiência, mas na abertura para Deus. A prática dos momentos difíceis. Teresa sabia que a vida real é feita de interrupções, frustrações, preocupações, conflitos, cansaços. Por isso, ela dizia às suas irmãs: quando a alma é ferida pelo dia, que orar com as 3 palavras. A cada dificuldade, repetir interiormente: confio. Quando algo foge do controle. Recebo, quando a graça parece silenciosa. Entrego, quando o coração quer resistir. Isso transforma a maneira de enfrentar os problemas. O que antes esmagava agora enriquece. O que antes paralisava agora fortalece. O que antes irritava agora purifica. As 3 palavras se tornam como uma respiração espiritual. Inspirar, confio. Acolher, recebo. Soltar, entrego. A prática do final do dia. À noite, quando o dia termina e a alma está cansada, Teresa sugeria fazer um breve recolhimento interior. Não um exame de consciência rigoroso, mas um gesto de amor. Senhor, se algo hoje não foi como deveria, eu confio na tua misericórdia. Recebo o teu perdão e a tua paz. Entrega-te novamente o meu coração para que o moldes enquanto eu descanso. Veja a beleza disso. A alma dorme entregue.
E quem dorme entregue, acorda renovado. O efeito acumulado. Quando Teresa e suas irmãs começaram a viver esse ritmo, manhã, dia e noite marcados por confio, recebo, entrego, algo extraordinário começou a acontecer no convento. Visitantes que chegavam sentiam uma atmosfera diferente. Uma paz suave, mas intensa. Uma alegria silenciosa, mas viva. Uma presença que não dependia de palavras. A vida comunitária se encheu de caridade. Os trabalhos simples se tornaram oração. O silêncio deixou de ser vazio e se tornou cheio de Deus. Por quê? Porque quando a alma vive entregue durante a semana inteira, a comunhão dominical se torna como o florescer de um jardim que foi regado dia após dia. É a culminação. O encontro. A plenitude. E isso é possível também para você. Você não precisa viver em um convento. Você não precisa ter horas de oração contemplativa. Você não precisa ser perfeito, nem forte, nem organizado espiritualmente. Você só precisa começar. Uma vez. Um dia. Uma manhã. Basta acordar e dizer: confio. Recebo. Entrego. E voltar a isso sempre que o coração dispersar. Porque a alma que repete essas palavras com sinceridade cria dentro de si o espaço onde Cristo pode entrar, não apenas na comunhão, mas na vida inteira. A comunhão que transborda para a semana. Teresa dizia: a comunhão que dura minutos não é tão frutífera quanto a comunhão que se prolonga pela vida. E é isso que as 3 palavras fazem. Elas prolongam a comunhão. Elas mantêm Cristo perto. Elas tornam o coração um sacrário vivo. De tal modo que, quando chega o domingo, você não vai à missa como quem busca algo perdido, mas como quem reencontra aquele que caminhou a semana inteira ao seu lado. No próximo capítulo, o capítulo final, você será convidado a transformar essa mensagem em vida. E ouvirá um chamado suave, mas decidido, para unir-se a uma comunidade que deseja caminhar com Teresa e aprender dela essa simplicidade que transforma corações. Prepare-se para o encerramento. É nele que tudo se une. Agora que chegamos ao final desta jornada, feche um instante os olhos da alma e perceba tudo o que foi despertado dentro de você. Não se trata apenas de um conhecimento novo, nem de uma história bonita sobre Santa Teresa. Trata-se de um convite. Um convite profundo, silencioso e real para transformar a maneira como você se aproxima de Cristo, não apenas no altar, mas na vida inteira. Porque agora você conhece o segredo. O mesmo segredo que transformou uma mulher inquieta, cansada e espiritualmente seca na grande Teresa de Jesus. O segredo que reacendeu sua fé, renovou suas forças, deu luz às suas decisões e fez dela um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E esse segredo cabe em 3 palavras simples: confio. Recebo. Entrego. Você já sabe que elas não são uma fórmula mágica. Não são um atalho místico. Não são uma poesia bonita. São uma atitude interior. Uma postura da alma. Um modo de viver diante de Deus. Confio, e deixo que Deus conduza. Recebo, e permito que Ele me preencha. Entrego, e dou a Ele o direito de transformar tudo. E quando essas 3 atitudes se tornam um ritmo, uma respiração espiritual, um modo de caminhar diariamente, a vida inteira muda. A comunhão deixa de ser um rito para se tornar um encontro. A fé deixa de ser teoria para se tornar experiência. O coração deixa de ser um campo de batalhas para se tornar um sacrário. A alma deixa de caminhar sozinha para caminhar unida a Cristo. Agora a pergunta é simples, mas essencial. O que você vai fazer com esse presente? Vai deixá-lo guardado na mente, como mais uma ideia bonita? Ou vai colocá-lo no coração, como Teresa fez, e deixar que Deus transforme toda a sua vida? A decisão é sua. E, se você permitir, estas 3 palavras podem ser o início de uma vida espiritual completamente nova. Mas eu quero te fazer agora um convite muito concreto, porque ninguém cresce sozinho na fé. Assim como Teresa acompanhava suas irmãs. Assim como ela guiava almas que buscavam Deus. Eu também quero acompanhar você nesse caminho. Se esta mensagem tocou o seu coração, se você sentiu algo despertar dentro de você, se algo em você disse sim, eu quero viver isso, então eu te peço, com carinho e sinceridade, inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. Ali, nós caminhamos juntos. Ali, aprofundamos esse estilo de vida inspirado na sabedoria teresiana. Ali, todas as semanas, você recebe uma nova luz, uma nova palavra, uma nova força.
Ali, você aprende a viver cada vez mais unida ou unido a Cristo. E isso não é apenas seguir um canal. É participar de uma pequena comunidade de almas que buscam o mesmo que você. Uma comunhão mais viva, um amor mais profundo, uma entrega mais verdadeira. Então, agora, faça um pequeno gesto, simples, mas cheio de significado. Inscreva-se no canal Voz de Santa Teresa. E, antes de finalizar este momento, repita comigo, no silêncio do coração. Confio. Recebo. Entrego. Que essas 3 palavras sustentem a sua semana. Que elas preparem o seu coração para a próxima comunhão. E que Cristo, que se entregou totalmente a você, encontre em sua alma um espaço aberto, livre e amoroso, onde ele possa permanecer. Santa Teresa de Jesus intercede por você. E eu caminho com você. Até o próximo encontro no Voz de Santa Teresa.